Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com o título Por uma política alternativa que resgate o país do declínio económico e social, o PCP apresenta um projeto de resolução que dá matéria a este agendamento potestativo. Relativamente a partidos da oposição com maior representação na sociedade, o PCP costuma ser mais concreto nas medidas que propõe. No entanto, peca pelo exagero, ou pelo defeito, se preferirem, da sua postura. É que por muito que este ou outro governo fosse incompetente, alguma coisa haveria de acertar. Ora, mesmo quando há medidas que até vão de encontro a preocupações ou propostas que até já foram apresentadas pelo próprio PCP, isto não é nunca reconhecido. Há sempre um mas. E com isso, ao não reconhecerem que por vezes, ainda que excepcionalmente, as medidas até podem ser positivas, do prisma ideológico em que as observam, não são capazes de avaliar o mérito ou até os resultados que com essas medidas se alcançam. Mas talvez valesse a pena analisar com maior detalhe as propostas apresentadas neste projeto. Pretende o PCP a renegociação imediata da dívida pública. Vale a pena recordar que este Governo, ainda recentemente, conseguiu uma extensão do prazo de pagamento da componente europeia do empréstimo da Troika por mais 7 anos, sem que isso implique um aumento das taxas de juros. Foi este Governo que conseguiu poupar 800 milhões de euros em juros da dívida e que conseguiu baixar as taxas do empréstimo da Troika, negociadas pelo anterior Governo num valor médio acima dos 5%, para um valor entre os 3% e os 3,2%. Valor que, diga-se, ao contrário do que alguns ainda insistem, é precisamente o mesmo concedido à Grécia ou à Irlanda. Foi este Governo dizia, que conseguiu já por 2 vezes renegociar as metas nominais do déficit sem que fossem alteradas para pior as condições do empréstimo. Pretende igualmente o PCP a renegociação e redução muito substancial dos encargos com as parcerias público-privadas. Vale a pena recordar que foi este Governo que, com a renegociação ainda em curso relativamente às Execute, conseguiu uma poupança de 205 milhões de euros por ano já a partir do corrente 2013. Foi este Governo que, no que respeita às subconcessões do Pinhal Interior, Transmontana, Litoral Oeste, Baixo Tejo, Baixo Alentejo, Algarve Litoral, já conseguiu uma poupança de 1.348 milhões de euros ao longo da vida dos contratos. A estes valores acrescerão poupanças adicionais de renegociação das taxas internas de rentabilidade dos concessionários, para além do montante adicional a cortar por renegociação ou taxa extraordinária anunciada nas últimas semanas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Pretende ainda o PCP a eliminação das rendas excessivas ao setor eletroprodutor. Foi este Governo que conseguiu poupanças de 996 milhões de euros até 2025 na cogeração, poupanças de 151 milhões de euros nas eólicas, poupanças de 285 milhões de euros nas mini-hídricas, poupanças de 205 milhões de euros com os chamados custos de manutenção de equilíbrio contratual, poupanças de 443 milhões de euros com o mecanismo de garantia de potência. Pretende o PCP a redução drástica dos encargos para as empresas públicas com contratos swap. É sabido que nenhum desses contratos a que o PCP faz referência foi efetuado na vigência do atual Governo. Mas vale a pena recordar que foi este Governo, de um valor total estimado de perdas potenciais de quase 3 mil milhões de euros, conseguiu reduzir já 500 milhões de euros. E apesar da renegociação desses contratos continuar e de se dever separar o que são normais instrumentos de cobertura de risco daquilo que serão instrumentos com a normal natureza especulativa, é já público que este Governo não coloca de parte quaisquer armas na redução desses encargos. Provas disso constatarão em breve Santander e JP Morgan, 2 dos bancos envolvidos nesses contratos. E apesar do PCP não reconhecer aqui minimamente o que está a ser feito, permite-me abrir aqui um parênteses para lhes dizer que me parece que nesta matéria o que une os grupos parlamentares do PSD e do PCP é até mais do que aquilo que os separa. Para nós é absolutamente fundamental
que se investigue até às últimas consequências as responsabilidades de todos e cada um dos gestores e demais responsáveis públicos envolvidos ou promotores de contratos lesivos, doa a quem doer, caia quem tiver que cair. Seria uma imoralidade no momento em que a todos no nosso país, famílias e empresas, são pedidos tantos sacrifícios que não se pedissem responsabilidades, se as houver, a quem não tiver acautelado devidamente o interesse público. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP ignora ou pretende ignorar o que já foi conseguido pelo Governo em muitos dos campos aqui propostos como política alternativa que resgate o país do declínio económico e social. Quando se ouve falar, e cito, numa forte ofensiva diplomática, quer convergindo com os países da União Europeia com situações semelhantes à de Portugal, quer procurando a diversificação das relações internacionais no plano financeiro e no plano económico, não podemos deixar de ficar perplexos. Já não tanto pela aparente incoerência de se tratar do mesmo PCP que se recusou a dialogar com a Troika, mas sobretudo porque, levada à letra, a ideia de se romper unilateralmente com o tantas vezes citado Pacto de Agressão, o resultado final ser não uma convergência com os países da União Europeia em situação semelhante, mas sim um isolamento autoimposto do nosso próprio país. Nessa suprema contradição, fazendo ainda tábua rasa dos esforços diplomáticos efetuados nos últimos 22 meses, fazendo tábua rasa até, diga-se, da diversificação do destino final das exportações das empresas portuguesas e dos ganhos de cotas de mercado em mercados não tradicionais, o PCP parece querer sol na eira e chuva no naval. Consigo perceber a vossa última medida, e cito, defesa da soberania política, económica e orçamental, designadamente nas relações com a União Europeia e no plano da União Económica e Monetária, afirmando o primado dos interesses nacionais, diversificando as relações económicas e financeiras. Só fica por explicar é como seria possível adotar o caminho que atrás propõe do não cumprimento dos compromissos internacionais do nosso país e, ao mesmo tempo, evitar que Portugal passasse a ser um Estado pária à margem dos parceiros europeus. Em teoria, defender as relações com a União Europeia e no plano da União Económica e Monetária. Na prática, é ensaiar sozinhos, sem Irlanda, sem Grécia, o caminho do incumprimento numa espécie de orgulhosamente sós do século XXI. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a estratégia para o crescimento, emprego e fomento industrial apresentada há dias pelo Ministro da Economia é vital para que daqui a alguns anos não voltemos a olhar para trás e lamentar mais uma década perdida em termos de crescimento económico, criação de emprego e melhoria da coesão social. 18 eixos prioritários para a estratégia de crescimento do nosso país destacaria a necessidade de melhoria da educação e formação, financiamento às empresas, promoção do investimento, competitividade fiscal, inovação e empreendedorismo e infraestruturas logísticas. Medidas como a melhor afetação dos fundos estruturais para apoio à competitividade das empresas, a criação de uma instituição financeira vocacionada para apoio às PME, a reforma profunda e abrangente do IRC, a simplificação do licenciamento, a redução em 50% dos custos das atividades portuárias têm de ser implementadas de forma célere. Como o período 95-2011 bem demonstra, não basta fazer parte de um grupo e beneficiarmos com o positivo que isso nos traz para deixarmos de ter que lidar com as exigências que tal acarreta. A União Europeia defronta-se hoje com uma perda de relevância política e económica internacional que só pode ser travada se a solidariedade entre povos voltar a sobrepor-se ao interesse deste ou daquele país ou daquele grupo de países. Não queremos ser o homem doente de uma União em perda. Queremos fazer valer as nossas riquezas e competências e contribuir para uma União que não se limita a constatar passivamente a perda de competitividade para outras regiões do mundo. Sem prejuízo do equilíbrio das contas públicas, o nosso país não pode deixar de prosseguir com reformas inadiáveis, dar condições às empresas para melhor competirem internacionalmente e esperança àqueles que hoje não encontram no nosso país as condições de vida dignas que todos almejam. Mas lutar por melhores condições para se fazer parte da União Económica e Monetária, renegociar permanentemente as condições de cumprimento dos compromissos, discutir as exigências ou regras da moeda única não nos desobriga, bem pelo contrário, de fazermos a nossa parte. Disse.